Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre a Meia Maratona de Lisboa e vou dar-vos algumas dicas que podem salvar a vossa vida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações no sininho, partilhar com os vossos amigos, não necessitam de partilhar já, partilhem só no final do vídeo e deixem o vosso like. Neste último fim de semana estive a assistir à Meia Maratona de Lisboa. Normalmente participo em provas, mas como ainda estou a recuperar de uma lesão, ainda não me sinto confiante para participar em provas, fui só assistir. E foi uma experiência bem diferente daquilo que eu estava habituado, porque estava mais habituado a ir correr do que a ir assistir. Portanto, foi bem interessante. E foi uma experiência que me deixou algumas marcas, porque vi muita coisa que não esperava ver, que sabia que acontecia, mas que ver ao vivo é mais impactante. Durante a prova, em que fiz várias filmagens, em que filmei praticamente todos os corredores que participaram na meia maratona, o vídeo está no canal, quem quiser assistir, fiquei muito próximo de uma zona que tinha um posto médico de apoio aos corredores. E fiquei completamente chocado com a quantidade de corredores que desmaiaram, que tiveram que ser assistidos, que tiveram coisas impressionantes, corredores que iam a correr, de repente começavam a cambalear e caíam no chão. Impressionante, mesmo muito impressionante, porque a prova decorreu. A prova começa na Ponte 25 de Abril, é uma prova com 30 mil corredores, é uma super prova fantástica, com um ambiente fantástico. 30 mil corredores numa ponte no meio do Rio Tejo, é mesmo um ambiente extraordinário. No entanto, dada a logística que está associada a pôr 30 pessoas em cima de uma ponte, a prova começa bastante tarde, começa às 10 da manhã. E estava uma manhã com muito calor, apesar de ainda estarmos no início da primavera, estava calor. E portanto a prova a começar às 10 da manhã, quem faça a meia maratona em 2 horas, 2 horas e meia, acaba por terminar a prova já meio-dia, meio-dia e meia, portanto já é muito tarde, já estava muito quente. E portanto vi que muitos corredores estavam em grande sofrimento para terminar a prova. E o extraordinário é que vi corredores que... Houve um corredor que eu comecei, vi-o a passar, vi que ele estava muito pálido e começava a andar assim, em vez de andar à direita, andava um bocadinho a cambalear. Passado pouco tempo olho para trás e estava ele no chão, deitado, já completamente desmaiado. Entretanto foi assistido, levaram-no para o posto médico, que ficava mesmo ali ao pé. Dentro do azar, teve sorte porque tinha ali médicos mesmo ali ao pé. Passado 20 minutos ele sai do posto médico e o que é que ele faz? Vai continuar a prova para terminar a prova, para levar uma medalha para casa. Isto é inacreditável o que os corredores fazem. Eu vi corredores com a mão aqui no braço porque lhes tinham tirado sangue ou qualquer coisa, foi para fazer algum tipo de análises, mas iam andar para terminar a prova. E isto é muito desgastante. É muito desgastante nós estarmos a ver corredores a fazerem este tipo de coisas só para levarem uma medalha para casa. Isto é completamente insano, não faz absolutamente sentido nenhum. E isto tudo tem a ver com aquela frase que muitas vezes se diz que é: desistir não é a solução. E realmente desistir é mesmo a solução quando a nossa vida pode estar em risco. Eu tenho ali uma caixa deste tamanho de medalhas, mas essas medalhas não vão servir de nada se eu não estiver cá para as ver. E portanto não faz sentido nós estarmos a prolongar o sofrimento quando não dá. Não dá. E portanto é desistir quando a nossa vida pode estar em risco, quando podemos estar a colocar em risco toda a nossa saúde por causa de uma medalha e por causa de uma prova. Portanto,
é importantíssimo nós sabermos que uma meia maratona é um desafio muito sério, principalmente se estiver em condições atmosféricas mais difíceis, mas é necessário nós termos preparação, é necessário fazermos algumas provas, várias provas de 10 km, é necessário nós termos uma preparação prévia para a prova, não é vou fazer uma meia maratona e começar a correr e pronto, lá vou eu. Portanto, é necessário nós nos prepararmos, nós termos confiança, nós sabermos a que ritmo devemos correr, porque é um desafio bastante sério, porque vai colocar muita pressão sobre o nosso corpo e podemos ter algum problema que pode ser uma situação muito grave. São vários os corredores que já morreram em prova. Há muita gente a desmaiar, a sentir-se mal, a ter... E muitas vezes esta prova, como é uma prova muito conhecida, é uma prova que tem 30 mil corredores, é uma prova que tem uma organização que é muito boa e, portanto, acaba por ter muitos médicos, acaba por ter muita gente a acompanhar a prova e, portanto, é mais fácil a pessoa ser socorrida. Agora, existem meias maratonas em que tem pouca gente e isso ainda é mais perigoso porque não sabemos se naquele momento em que nós nos sentimos mal, se vamos ter alguém que nos vá ajudar. Por outro lado, numa prova em que nós estamos numa ponte com 30 mil pessoas em cima, milhares e milhares de pessoas em grande festa, é natural que no início nos empolguemos muito. E portanto vamos no meio daquele mar de gente e acabamos por ir a um ritmo que não é aquele ritmo que nós deveríamos ir. E numa prova de 5 km, se nós partirmos rápido, o nível de sofrimento vai ser limitado ao resto dos 5 km. E portanto podemos sofrer um pouco, mas o sofrimento é sempre um pouco mais limitado porque a distância é mais curta. Agora, se nós partirmos rápido, se nós formos empolgados com a multidão, o sofrimento vai ser muito grande porque é uma prova já muito longa. E para um corredor que faz a meia maratona em 2 horas e qualquer coisa, se nós partirmos muito rápido, provavelmente vamos estar 1h30, quase 2 horas em grande sofrimento. E portanto é muito importante nós sabermos ao ritmo que devemos ir. Nós olharmos para os relógios, olharmos para o celular, olharmos para qualquer coisa, para a sensação de esforço no próprio corpo e adaptarmos o ritmo e irmos ao ritmo que nós pretendemos ir e não ao ritmo que os outros corredores vão. Por outro lado, quando nós começamos a prova, nós devemos saber quais é que são as condições em que estão a decorrer a prova, se está muito calor, se está muito frio, se está muito vento, se está chuva, porque nós devemos adaptar a prova, o nosso ritmo de prova às condições que existem. Dou-vos o exemplo desta meia maratona. Esta meia maratona é uma das mais rápidas do mundo. O recorde mundial atualmente foi feito nesta prova em Lisboa há alguns anos. Portanto, é uma prova realmente muito rápida. E entre os corredores de elite existiam 10 corredores que têm o recorde pessoal abaixo de 1 hora. O vencedor, para terem uma noção das condições atmosféricas, o vencedor fez 1 hora e 30 segundos, quer dizer que todos os corredores fizeram mais de 1 hora. Apesar de haver 10 corredores que têm recorde pessoal abaixo de 1 hora. O Danielzinho, que é muito famoso no Brasil, tinha o objetivo de bater o recorde sul-americano, que é nos 59 minutos e 30 segundos, se não estou em erro. Ele fez 1 hora e 3 minutos. Portanto, mesmo para corredores de elite, eles tiveram que correr muito mais lento e, portanto, nós temos que nos adaptar. Temos que adaptar o nosso ritmo e adaptar de início, logo no início, porque se nós vamos de primeiros 2, 3 km a um ritmo mais rápido, pronto, estamos feitos, já não vamos conseguir adaptar ritmo nenhum. Além dos corredores que devem ter esta sensibilidade que é necessário, responsabilidade
e só participar numa prova como uma meia maratona, se estiverem preparados, pá, isto não é politicamente correto, o que eu vou dizer, mas não deve fazer meias maratonas toda a gente. Só quem está preparado, só quem já se preparou para uma meia maratona é que deve participar em meias maratonas. E portanto os corredores devem ter isso em mente quando se inscrevem numa meia maratona, porque pensam, vou correr, depois caminho um bocadinho, depois corro mais outro bocadinho. Isso não é nada. Pá, se vocês vissem a quantidade de corredores, e aliás se virem o vídeo que eu publiquei no canal, já para o final, a quantidade de corredores que vão a caminhar é impressionante, é um mar de gente a caminhar, a fazerem praticamente 3 horas na meia maratona, e depois alguns desmaiados com a ambulância a passar para os correr. Epá, é mesmo é algo mesmo muito, muito triste. E portanto os corredores têm que ter esta sensibilidade e esta responsabilidade com a sua vida, não é? Porque a sua vida depende disto. No entanto, quem organiza as provas também deveria ter algum cuidado neste tipo de coisas. Assim, uma prova que começa às 10 da manhã, epá, corre muitos riscos de estar muito calor. Epá, tentem organizar a prova de outra forma, fazer a prova mais cedo, nem que seja por intervalos, ou seja, alguns corredores começarem mais cedo, outros mais tarde, porque depois o que conta é o tempo de chip e portanto, assim, a elite é que interessa saber quem é que chegou em primeiro. O resto, o que conta é o tempo de chip, não há... Portanto, as provas também têm que organizar isto, também têm que saber que vai haver calor, então organizar as provas para mais cedo, tentar arranjar formas mais imaginativas de dividir os corredores. Eu sei que é muito bom para as provas fazer aquelas fotografias ou aquelas filmagens com a ponte, com milhares de corredores. No entanto, já não é a primeira vez que acontece os corredores encontrarem uma prova num dia que está calor e a prova começa muito tarde por causa da logística, pronto, e acaba por depois haver problemas e portanto é muito importante que as provas também tenham uma organização que proteja os corredores. E portanto o vídeo de hoje é este. Pá, sensibilizem-se que a vida, temos provas há todas as semanas. E portanto, preparem-se para as provas. Se têm algum problema durante a prova, não tenham problemas em desistir, porque a vossa vida pode depender disso. Portanto, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, porque há muitos corredores que não têm esta sensibilidade, que é importante nós nos protegermos, porque a vida é uma e as provas há todas as semanas. Tá? Até à próxima, bons treinos.